Quando o Instituto de Mudanças Climáticas foi criado, e ele avançou muito rapidamente, e continua avançando muito rapidamente, porque percorre vários varadouros ao mesmo tempo. Tem um varadouro, que é o varadouro da legislação, né, da fiscalização, do monitoramento, que é isso que é o seu papel mais forte, né? Ele monitora o sistema. Vocês ouviram muito falar aqui também de CISA, o Sistema Estadual de Incentivo a Serviços Ambientais. Então, ele cria, regulamenta, monitora, né, fiscaliza. Tem o outro que é a formação. Então, ele forma pessoas, tanto beneficiários como técnicos, né? Transfere conhecimento. E o outro é produção de conhecimento. Se a gente quer falar de redução de emissões, a gente tem que conhecer bem. Nós temos, por exemplo, indicações de modelos que são viáveis economicamente. Análise econômica, modelo de SAF, né, a indicação da agrofloresta, do consórcio agroflorestal, temos avaliações agronômicas de produtividade dos componentes, avaliações de carbono no solo, temos avaliações, temos dissertações já publicadas, inclusive, que comprovam que a estrutura do SAF é mais semelhante à estrutura da floresta do que a própria capoeira de mesma idade, e aí eu faço menção aqui à Universidade Federal do Acre, que tem parceria conosco. Mas essas avaliações, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental ou ecológico, vamos dizer assim, e do ponto de vista agronômico florestal, não têm sido suficientes. Eu tenho percebido que tem questões não tecnológicas. O seu Darcy é um produtor que fica lá no ramal Aliança, de Brasileia para Assis Brasil. Ele é o único produtor do ramal que tem SAF. Produz muito bem, o sistema dele é um modelo de quintal agroflorestal em redor da casa, produz ali os seus 2.000 quilos de polpa de cupuaçu e comercializa para um peruano que faz a venda direta e vem buscar a produção dele. Mas só ele tem SAF no ramal. Para os outros produtores terem SAF, é necessário produzirem cupuaçu, produzirem polpa, é necessário que haja uma estrutura de beneficiamento dessa produção, um canal de comercialização definido. Tem outra forma de fazer pecuária, de corte ou leiteira, né, com sistemas silvopastoriz, com recuperação de pastagens, com integração lavoura, pecuária e floresta, que pode permitir níveis de produtividade na área que já está desflorestada. A pesquisa tem o tempo dela, mas uma vez que essa informação é gerada, ela é forte, ela é válida e ela é possível de ser utilizada pelos técnicos, pela extensão rural, né, para, no âmbito do CISA, tentar estimular, motivar os produtores a adotar consórcios agroflorestais. Existem aí iniciativas com plantio de açaí, onde você tem 625 plantas por hectare. E que tal um técnico nosso aqui de qualquer instituição do Estado dizer: olha, senhor produtor, o senhor pode ter 625 açaizeiros, 400 bananeiras e 264 seringueiras. O senhor gostaria de plantar um consórcio agroflorestal, ao invés de uma monocultura de açaí? É rentável economicamente e tudo mais. A gente está gerando dados sobre isso e quando tiver a certeza e a segurança, né, isso aliado à informação de que fixa tanto de carbono, o Acre realmente pode fazer um diferencial. O grande carro-chefe de emissões aqui no Acre, na Amazônia, no Brasil como um todo, é o uso da terra, né? E a gente tem um algo mais. Vocês sabem que o Acre faz parte de falando um pouquinho de geologia, para a gente se situar, né, rapidamente, faz parte de um arcabouço muito jovem. Não suportamos todo e qualquer peso, que, fazendo analogia, quer dizer uso. Diferentemente, por exemplo, de Rondônia. Rondônia está numa outra formação. Então, o que é lá não pode ser aqui. De um tempo para cá está melhor usado, mas que já foi um problema, que é o uso da terra intensivo em áreas que são frágeis. Então, que no caso, a gente pode falar em termos de pastagem, que é o que 80% das áreas desmatadas de toda a Amazônia Legal, Amazônia Sul-Ocidental, é o carro-chefe. Isso está relacionado também com dois aspectos importantes, para a gente entender a história do vazamento. Erosão e perda de matéria orgânica. Nós aqui já temos muito pouca matéria orgânica em nossos solos, tá, no nosso ambiente como um todo, embora sejamos o bioma com maior área florestal do Brasil e olha lá do mundo. E nós temos pouquíssima matéria orgânica, isso parece um paradoxo, né? Mas é verdade, por conta do nosso clima, tá? Que está se alterando. A gente precisa, para entender essa dinâmica, estudar esse território como um todo. Tá? Acre, sul do Amazonas, noroeste de Rondônia e um pouco aqui dos países vizinhos. Nós precisamos entender essa dinâmica, porque isso é o uso que nós temos integralmente falando, é o que a gente
observa em todos os lugares que nós vamos. Além do desmatamento, vocês sabem que o desmatamento é o carro-chefe do problema que nós estamos vivendo atualmente. Só que como eu falei no começo, o Acre tem um diferencial, não só o Acre, mas nós também, que é estudar o solo. O solo, recentemente, de uns 15 anos para cá, ele está sendo visto como um dos grandes aspectos de sumidouros de carbono, de reservatório de carbono. Precisamos e devemos gerar conhecimento. Como é que a gente faz isso? Estudando especificamente a vegetação, biomassa e estudando o solo. Eu ouso dizer que o Acre está anos-luz à frente em termos de solos. Os povos indígenas são beneficiários do sistema CISA, do Sistema de Incentivo aos Serviços Ambientais, naturalmente. É diferente dos povos, dos grandes produtores, dos projetos de assentamento, porque os povos indígenas eles são considerados beneficiários a priori, né? Porque, historicamente, eles já prestam serviços ecossistêmicos, serviços ambientais. Se a gente observar o mapa do Brasil, ou da América do Sul como todo, né, pegar aqui o mapa do Brasil, a gente percebe nitidamente que nas terras indígenas a floresta toma conta de quase todo o território. Basicamente, é o primeiro projeto, o primeiro trabalho de etnopedologia, de fato, que a gente vem fazendo aqui no Acre. Tem pouquíssimos trabalhos nessa área, tem em Roraima, tem um trabalho, as referências são bem poucas, e a gente pretende que a terra indígena Caxinauá de Nova Olinda seja uma das terras indígenas, provavelmente, mais detalhada em termos de estudo, de mapeamento, de cobertura florestal e de solos. E quando a gente vai estudar os solos com os especialistas da pedologia, a gente também está trabalhando com os especialistas indígenas, buscando várias atividades produtivas aliada à conservação do ambiente e ao fortalecimento cultural. Os benefícios indiretos de todo o trabalho, por exemplo, o envolvimento das mulheres, que é bom enfatizar o papel de gênero, que foi enfatizado lá na chamada do CISA, no edital, né, e que foi colocado isso no projeto lá dos Caxinauá também. E o intercâmbio, e aí quando o intercâmbio, para qualquer produtor, ele é super importante, porque quando ele vê o outro fazendo, ele também começa a ver a importância disso. No caso das mulheres, quando elas participam do estudo de solos, elas têm um conhecimento específico que só elas sabem, que é sobre a argila para a cerâmica. E aí, participando desses trabalhos, das oficinas, elas acabaram então retornando a fazer a cerâmica. Antes a gente ia lá, tomava o mingau de banana, caiçuma em qualquer, hoje está lá no pote de cerâmica de novo, com a pintura, com os motivos Caxinauá. E está envolvido também na cadeia do artesanato, que é outro fator de geração de renda.